Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? A mídia estava me instalando um microfone. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em Romanos, capítulo 7, do versículo 18 ao 25. Romanos, capítulo 7, do versículo 18 ao 25. Quem achou? Quem achou diz amém. Quem não achou, quem não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar no telão. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pode sentar. Glória a Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou nos formando com 3 partes. Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Só que o corpo, a carne e o espírito, eles não se dão bem. O corpo e o espírito, eles não são amigos. Eles não se fecham. E por que eles não se fecham? Porque eles têm objetivos e vontades diferentes. E dentro de nós acaba acontecendo uma batalha. Acaba acontecendo uma guerra. E essa guerra, eu trago como título da minha mensagem, que é a guerra que ninguém vê. Quem aí está acompanhando as notícias na televisão, nas redes sociais, que está acontecendo lá no Rio de Janeiro? Uma guerra que todo mundo está vendo, né? Orem pelo Rio de Janeiro, irmãos. Peço oração, inclusive, porque o meu irmão mora lá. Então a gente está bem por dentro das notícias, porque ele mantém nós informados, porque a gente se preocupa, sabe? E essa guerra está todo mundo vendo. Mas existe uma guerra que ninguém vê. E esse campo de batalha, ele acontece dentro de nós. Dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Como eu disse no começo, somos formados por corpo, alma e espírito. Porém, a nossa carne e o nosso espírito, eles não se fecham. Por quê? Por objetivos diferentes. Por formações diferentes. Quando Deus ele formou o homem, ele formou o homem a partir da terra. Criou o barro e criou o homem. Só que o que existe, o espírito que existe dentro de nós, foi o que Deus soprou dentro de nós. Por isso que eles têm objetivos diferentes. Por isso que quando você quer orar, dentro de você, aqui na palavra a gente fala sobre o homem interior. O que seria esse homem interior? Seria o teu espírito, o nosso espírito. O nosso espírito, ele quer buscar as coisas de Deus. Ele quer buscar as coisas do alto. O nosso espírito, ele quer orar. Mas a nossa carne não. O nosso espírito, ele deseja o céu. A nossa carne não. Por quê? Porque o nosso espírito, ele veio de lá. Mas a nossa carne é daqui. Então é da natureza da carne não querer saber das coisas do alto.
não querer saber das coisas de Deus. E aí acontece um confronto, aí acontece uma batalha. Quando Paulo ele escreve essa passagem, você pode observar que é nitidamente um conflito. Literalmente ele está guerreando, ele está batalhando. Mas contra quem? Contra quem que ele está batalhando? É contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Ele começa a falar com ele mesmo. O espírito dele contendendo contra a carne dele. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas do contrário eu faço mal. E quando eu penso que eu estou fazendo o bem, eu ainda estou fazendo mal. Por mais que o meu homem interior queira fazer o bem, a minha carne ela não deixa. Maldito homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo mortal? Quem vai me livrar do corpo desta morte? Ele está em conflito. E eu trago para os dias de hoje. Há muitos anos atrás, Paulo escreveu isso, ele estava tendo esse conflito. Quantas vezes a gente se pega nesse conflito? A gente se pega nessa batalha, sabe? Batalhando contra nós mesmos. A gente faz as coisas erradas e fica se perguntando por que que eu fiz isso? Por que que eu fui falar isso? Por que que eu fui fazer isso? Eu não queria ter feito isso, por que que eu fui fazer? Mas eu acabo fazendo, eu acabo falando. É uma batalha. É uma batalha do meu espírito com a minha carne, com os meus desejos. A minha carne não deseja nada que diz respeito ao céu. Nada. E todos nós travamos essa mesma batalha. Paulo aqui está dizendo que dentro dele havia dois eus. Havia o eu que queria fazer o bem, queria servir a Deus. E havia o eu que acabava fazendo o mal. Que ao invés de fazer o bem, fazia o mal. Esse eu que não conseguia fazer o bem é da nossa natureza. Você quer ver um exemplo da natureza humana no seu... Samuel, vem aqui. Ele vai contar o testemunho dele agora. Pode vir, filho. Precisa ter vergonha. Vem aqui. Quem reparou na testinha do Samuel? Tá com um galo enorme na testa, irmãos. Olha o que aconteceu. Samuel estava brincando no parquinho da escolinha. Aí o que ele fazia? Ao invés de descer que nem gente normal pelo escorregador, ele subia lá em cima e pulava direto lá de cima lá embaixo. Isso várias vezes. E a professora alertou ele do perigo e encerrou a brincadeira. Lá dizia na agenda dele, né? E encerrou com a brincadeira. Aí ele parou na frente dela. Quando ela virou as costas, o que Samuel fez? Desobedeceu. E seguiu fazendo. Subia lá em cima e pulava direto lá de cima lá embaixo. Aí numa dessas ele trupicou lá de cima e caiu direto lá de cima com a testa no chão lá embaixo. Aí criou esse galo enorme aqui, ralou o nariz. E o testemunho que a gente tem para contar é que ele podia não estar aqui. Da altura que ele caiu, diretamente com a testa no chão, Deus livrou ele. Deus livrou, né, filho? Livrou você, né? Cuidou de você. Só que, pegando um gancho nisso, quando eu fui chamar a atenção dele, ele não contou, irmãos. Ele não falou, ele não deu muitos detalhes, né? Do que tinha acontecido, que a professora tinha encerrado a brincadeira. Nada disso ele falou. Ele só falou que ele tinha caído do escorregador. A gente só foi saber dos detalhes da situação quando a gente leu a agenda dele. Aí quando eu li que a professora tinha encerrado a brincadeira e tinha mandado ele parar, e quando ela se distraiu ele voltou a fazer, eu perguntei:
Mas filho, por que tu desobedeceu? Aí ele disse, eu não sei. Eu ia dar mais uma xingada nele e ia deixar por assim. Mas só que quando eu fui fazer isso e ia despedir ele para ele, vai, sai. Deus me disse, não. Vai ministrar na vida dele agora. Vai ensinar para ele agora. E eu disse, Samuel, vem aqui. Vem aqui que eu vou te explicar o porquê que tu desobedeceu. Agora a mãe vai te contar uma história. Aí a mãe contou uma história para ele. A mãe contou que há muito tempo atrás, Deus do barro criou o homem, primeiro homem, né, filho? Criou Adão. E da costela de Adão, ele fez a Eva. E Deus disse que eles moravam num jardim muito bonito. Tinha tudo, eles não precisavam trabalhar. Eles não precisavam fazer nada, Deus supria tudo para eles. Eles não tinham falta de nada. E no meio desse jardim existia uma árvore. E nessa árvore existia um fruto. Segundo Samuel, uma maçã. Não sei quem é que falou isso para ele. Mas, segundo Samuel, uma maçã. Então deixa que seja maçã. E no meio desse jardim existia uma árvore com esse fruto. E Deus disse, vocês podem comer de tudo, menos do fruto daquela árvore. Daquela árvore vocês não vão comer. Aí apareceu no meio da história, apareceu uma serpente, uma cobra. Segundo Samuel, é um malvado, ele chama assim, é um malvado. E o malvado disse, por que vocês não comem essa fruta aqui? Aí a Eva disse, não, se a gente comer, a gente vai morrer, Deus falou. Aí a cobra falou que não, certamente vocês não vão morrer. Como diz o Samuel, Deus está trolando vocês. Ele não quer que vocês comam porque vocês vão ser igual a ele. Aí o que a Eva fez? O que a Eva fez, filho? Comeu a maçã. Ela fez o quê? Desobedeceu Jesus. Aí, não satisfeita, ela deu para Adão. E Adão comeu também. Desobedeceu a ordem de Deus. E essa desobediência, ela teve uma consequência. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles perceberam que eles não tinham roupa. O que Deus fez com Adão e Eva? Expulsaram eles. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Ou seja, aquela desobediência teve uma consequência. Por que eu perguntei se vocês viram a testa dele? Eu expliquei para ele. Assim como Adão e Eva desobedeceram a Deus e sofreram a consequência, enquanto isso aqui não sumir, toda vez que ele olhar no espelho e sentir dor nesse galo que ele está na testa, ele vai saber que toda desobediência tem uma consequência. Ai, nossa, que forte. Quando eu contei, para que falar isso pro guri? Porque é de cedo que se aprende. Eu disse para ele, sabe por que tu desobedeceu? Porque a tua natureza é ruim. Nossa, que forte dizer isso para uma criança. É de criança que se aprende. Meu pai, desde a idade dele, já ensinava isso para nós. Que a nossa natureza era ruim. Aí eu disse para ele, sabe o que tu precisa? Se converter. Tu precisa se converter. Ele, aí o que é converter, mãe? Tu precisa mudar. Ele, mudar de casa? Eu, não, filho. Precisa mudar de comportamento. Mudar de atitude. Se tu mentia, tu não mente mais. Se tu desobedecia, tu não desobedece mais. Se alguém te dá uma ordem, tu obedece. Se alguém te pergunta alguma coisa, tu fala a verdade. Tu não mente. Tu se comporta, tu dá exemplo. Porque lá na tua escolinha, tu é a imagem de Jesus para quem está lá.
Aí que bonito que fica. A professora mandando você desobedecendo e os teus coleguinhas daqui a pouco vão estar falando. Olha lá o Samuel que vai na igreja e desobedece a prof. Olha lá o Samuel que vai na igreja e fica mentindo. Parece forte, né, irmãos? Mas isso não serve só para ele. Isso serve para todos nós. Em todo lugar que a gente vai, a gente tem que ser exemplo. Em todo lugar que a gente vai, a gente tem que ser testemunho. Testemunho vivo. Por que eu falo isso para ele nessa idade? Porque eu já estou preparando ele para o que vai vir no futuro. Porque eu canso de escutar. No meu local de trabalho, aonde eu vou. Quando a Fabiane, ela deixa a antiga Fabiane querer começar a vir para a superfície novamente, logo ela já escuta. Isso que vai para a igreja. É a coisa mais horrível de se escutar, irmãos. Não quero escutar isso. É horrível. É horrível, é um sinal que você não está dando bom testemunho. É um sinal que tu está envergonhando o evangelho que tu prega, o evangelho que tu lê, o evangelho que tu diz que segue. Nunca quero escutar isso. É por isso que eu já ensino, eu já procuro ensinar ele agora, desde pequeno, 5 anos. Ele já entende. Ele já sabe. Já sabe, né, filho? E não vai mais fazer, né? Ele disse que não vai. Eu não sei, eu acho que ele vai ainda. Sabe por quê? Porque é a natureza dele. Essa é a nossa natureza. Que não quer saber das coisas de Deus. Só que, pode descer, amor. Pode ir lá com o pai. Eu falei que eu ia expor ele não acreditou. Só que a palavra de Deus, ela segue falando. Coloca o versículo 25, Eric. Por favor. Romanos 7:25. Paulo, ele tem todo aquele conflito e ele faz essa pergunta. Quando ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Prontamente ele mesmo já responde. Ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ali, na primeira frase, ele dá a resposta. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Quem pode te livrar do corpo dessa morte? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o único que pode. O nosso eu, quando a gente quer orar, ele luta com o nosso espírito. O nosso espírito quer orar, mas o nosso eu quer desistir. O nosso espírito, ele quer perdoar. Mas a nossa carne, ela quer se vingar. Tantas vezes a gente pensa, nossa, eu não consigo perdoar essa pessoa, eu queria, mas eu não consigo. Porque a tua carne, ela não permite. O perdão não faz parte da tua natureza. O perdão é da natureza de Cristo. Por isso que existe essa batalha. Por isso que existe essa guerra dentro de ti. De você falar, eu queria perdoar essa pessoa, mas eu não consigo. Porque o teu espírito quer perdoar, mas a tua carne, ela quer se vingar. O teu espírito, ele quer seguir a vontade de Deus, mas a tua carne não. A tua carne, ela quer assumir o próprio controle. Ela quer assumir o controle. Não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a vontade dela. Em Gálatas 5:17 diz assim:
Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Uma guerra constante do que o que você quer fazer contra o que você deve fazer. A maior guerra do ser humano, ela não é externa, ela é interna. É interna. A nossa guerra é interna. É aquela que ninguém vê, que ninguém enxerga. Que por fora parece que está tudo bem, mas por dentro está desmoronando. Por dentro você já está perdendo a batalha. Um exemplo que eu trago disso é que como é difícil essa batalha. Davi, ele venceu com facilidade o gigante Golias. Com facilidade. Com a ajuda de Deus, ele venceu Golias. Mas dentro dele ele perdeu a batalha. Quando ele teve desejo por Betseba. Quando ele possuiu Betseba. Quando ele mandou matar o esposo de Betseba. Planejou a morte de Urias. Você entende? Olha só. Olha só a diferença. Ele ganhou de um gigante, mas ele perdeu para ele mesmo. Ele perdeu a batalha para ele mesmo. Aí eu costumo dizer que o nosso maior inimigo não é aquele que nos persegue, é aquele que nos habita. Não é o que nos persegue, é o que nos habita. A nossa natureza adâmica, caída, que precisa, irmãos, a gente precisa aceitar que esse velho homem, ele tem que morrer. É a primeira coisa. A gente precisa reconhecer e aceitar que essa natureza, que esse homem, a Fabiane antiga, ela precisa morrer. Aí tem até tem um meme, tem uma piada que diz, né, quando a gente se batiza, né, que o velho homem fica, né, na água, mas que a gente tem que vigiar, porque o miserável, ele sabe nadar. Então, volta e meia, o velho homem, ele quer subir a superfície. Ele quer assumir o controle novamente. Muitas pessoas, elas travam batalhas, elas vencem batalhas nos relacionamentos, nas finanças. Mas elas continuam perdendo a batalha no coração. Continuam perdendo a batalha aqui. Quando você vence o orgulho, nasce a humildade. Quando você vence o medo, nasce a fé. Quando você vence o ego, nasce o amor. Isso eu acho bem forte, sabe? Quando você vence o ego. Porque, irmãos, a gente anda numa época, a gente anda numa era de antropocêntrica, né? O homem no centro de tudo. A farinha é pouca, meu pirão primeiro. Sabe? Só penso no meu umbigo. O homem se coloca no centro de tudo. De tudo. Tudo é sobre ele, tudo é ele. Mas no mundo até pode ser normal isso. Mas na igreja não deveria existir. Para quem serve a Cristo, não deveria existir antropocentrismo. Deveríamos ser cristocêntricos. Cristo no centro de tudo. Tudo sobre Ele. Não é nada sobre nós. Há uma frase que diz assim: que se você vê algo de bom em mim, não é eu, é Ele. Agora, se você vê algo de ruim em mim, pode ter certeza que sou eu mesma. É eu mesma, é eu. Não é inimigo, não é malvado, que nem diz o Samuel. Não é. É eu. É eu e a minha natureza caída. É eu e a minha natureza que não tem como ser convertida. A carne, ela não se converte.
A carne, ela precisa ser mortificada todos os dias. Todos os dias, porque a gente vai até o dia perfeito. Essa batalha, ela sempre vai existir. Porque a palavra de Deus diz que esse nosso corpo é corruptível. Mas ela também diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele é fiel para cumprir. E vai chegar o dia que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, glorificado, está sentado à destra de Deus. Vai chegar o dia que esse nosso corpo corruptível será perfeito. Mas até lá, a gente está sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, a tudo que esse mundo oferece, irmãos. Tudo. Aí entra uma questão. Os teus pontos de fraqueza. A palavra de Deus diz que a gente é atraído e enganado pelas nossas próprias concupiscências. Concupiscência, um desejo desenfreado. É um desejo que tu não controla. Então a gente é atraído e enganado por esses desejos. Atraído e enganado. É os nossos próprios desejos. Aí você conhece os teus pontos, porque a gente sabe. A gente sabe aonde que a gente é mais fraco. A gente sabe qual que é a nossa fraqueza. A gente sabe que aonde que a gente pisa que a gente pode tropeçar. E mesmo assim a gente arrisca muitas vezes. Se eu tenho problema, se eu tenho algum vício, vamos dar um exemplo, eu tenho problema com álcool. Eu não vou ficar indo em bar. Eu não vou ficar indo em boteco. Se eu tenho problema de vício com cigarro. Eu conheci tantas pessoas, irmãos, que fumavam há muitos anos. Tenho parentes. Fumavam há muitos anos. Aí eles resolviam de parar de fumar. Aí eu conheço várias pessoas que fazem isso. Aí ao invés de cortar, sabe? Cortar de vez, amputar aquilo. Eles ficam com um cigarro na boca apagado, né? Aí para começar, estou começando a parar de fumar, mas eu deixo o cigarro apagado na minha boca. Vocês acham que dá resultado? Ficar com o cigarro na boca é o teu ponto fraco. Tão fácil de acender e voltar tudo de novo. É isso que acontece. Pessoas que têm fraqueza com questões de adultério, de fornicação, dão brecha. Acabam dando brecha. E não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Não é, foi do nada, não existe do nada. Vou ser bem específica aqui, irmãos. Para não deixar dúvida, não restar dúvida aqui. Nessa questão, começa assim. É uma curtida aqui, é uma curtida ali, é uma visualizada aqui, é uma visualizada ali. E a tua fraqueza é essa. E aqui, ó, a tua mente trabalhando. Aí uma hora um curte, aí o outro curte de volta, aí estão se curtindo. Aí quando vê lá no teu direct aparece um oi, aí você responde oi, e ó, e vai escalando, vai escalando. E quando você vê, você está enredado e você não consegue mais sair. Aí quando você vê, você caiu, atraído e enganado pelo teu próprio desejo. Por isso que eu digo, não vai cortando aos pouquinhos, corta pela raiz. Corta pela raiz. Irmãos, eu aprendi assim. Eu custei a aprender, mas eu aprendi.
Esse tipo de coisa, bloqueio. Bloqueio. Eu não jogo vôlei, mas eu bloqueio muito bem. Venho com um papo estranho, bloqueio. Mostro pro Maicon e bloqueio. Olha o tipo, bloqueio. Bloqueio. Fecha, tapa a brecha. Não deixa acontecer. Se tu sabe que a tua fraqueza é essa, tapa a brecha. Não fica dando corda, porque uma hora essa corda ela vai te enforcar. Aí quando você vê, tu tá com o teu casamento destruído. Quando você vê, a tua família já se foi. Por uma coisa que você podia ter cortado desde o início. Quando você vê, você está afundado de novo no vício. Quando você podia ter evitado o primeiro copo. Você podia ter apagado o cigarro. Você podia ter jogado a carteira fora. Mas a gente é atraído e enganado pelo nosso próprio desejo. Sabe que eu cresci na igreja, tinha um pastor que ele era muito engraçado, sabe esse termo que ele usava. Quando ele ia pregar a respeito de coisas, ele dizia assim, que existe uma dupla sertaneja do inferno. Que é o... Como é que era a dupla sertaneja? Agora me deu um branco. É o... Nada a ver e não dá nada. Era a dupla. Vocês já repararam? Quando a gente não... Ah, nada a ver. Ah, não dá nada. Nada a ver e não dá nada. Quando vê, você está afundado. Nada a ver, não dá nada. Nada a ver, não dá nada. Quando vê, ó. Queda. O final é queda. O final é morte. Não tem outra saída para isso. Se você não corta pela raiz, é queda. É morte. É um membro que é amputado do corpo. É grave isso, irmãos. É sério. A palavra falou comigo primeiro. Ministrou o meu coração primeiro. No final, quando eu terminei de preparar essa mensagem, eu já estava que nem Paulo. Mas miserável homem que eu sou. Mas quem vai me livrar do corpo dessa morte? Meu Deus do céu. Eu estava me sentindo a pessoa mais miserável do mundo. E a ministração que eu fiz para o Samuel, eu estava fazendo para mim mesma. Meu Deus. No final da mensagem, eu preciso me converter. Aí Paulo ele descobre que o segredo não está na força do braço dele. Ele descobre que ele guerrear com ele mesmo não dá resultado. Ele precisa de um amigo. Ele precisa de alguém que tem poder para vencer essa guerra. Ele precisa de alguém que habite dentro dele, que mate aquilo que está dentro dele. Nós precisamos. Nós precisamos, para matar essa natureza que existe dentro de nós, apenas se deixar Cristo habitar dentro de nós. Não tem outra forma. Porque quando Jesus entra, essa natureza ela tem que ser mortificada. Porque não... Lembra que eu falei no começo? Elas não se fecham. São inimigas. Então, reconheça a guerra. Admita que existe um eu que precisa morrer. Renda-se a Deus diariamente. Ore, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. E como é difícil fazer essa oração, né? A gente ora, né? A gente ora, fala as palavras, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí quando Deus vai, daí eu vi um meme hoje, vi um videozinho hoje sobre isso. Aí tá o bonequinho lá orando, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor, que eu aceito a tua vontade, eu aceito, Senhor, se a resposta for não, eu aceito. Aí a resposta de Deus é não, e daí tá lá na cama chorando, por que não? É assim. A gente ora, é tão fácil de orar, né? Mas é difícil. É difícil quando a vontade de Deus não é a nossa vontade. Alimente o espírito. Leia a palavra. Ore. Ó, isso é importante. Para todos, mas principalmente para os jovens que estão aqui. Ande com quem te aproxima de Cristo.
Sabe por que é importante isso? É muito, muito importante. Tu andar com quem te aproxima de Cristo. A palavra de Deus fala que é bom que andem em dois, e não sozinho, porque se um cai, o outro levanta, né? Aqui não é diferente disso. Vou dar um exemplo. Todos aqui já sabem que eu e o irmão Gabriel, a gente trabalha juntos lá na empresa. Olha só como é importante a gente andar com quem te aproxima de Cristo, com quem serve ao mesmo Deus que você. Porque a gente tem um sistema assim. Quando a velha Fabiane está querendo subir para a superfície e tomar o controle de novo, irmãos, porque eu admito, eu sei reconhecer quem eu sou sem Jesus. Eu sou bocuda. Já falei isso aqui. Vou falar de novo. Irmãos, eu sou bocuda. Eu falo muito. Falo demais. Às vezes falo, muitas vezes falo e me arrependo de ter falado. E fico pensando, nossa, por que eu fui falar? Não devia ter falado. Várias vezes acontece isso comigo. Por quê? Porque é da minha velha natureza. É da minha antiga personalidade. Na verdade, é da minha personalidade. Isso. Falar demais. Me estourar fácil. Sabe? Sabe aquela coisa, bateu, levou? Aquela resposta de pronto? A pessoa te respondeu atravessado, tu responde mais atravessado ainda. Eu sou assim. A minha natureza é essa. Não vou mentir aqui. Eu sou assim. Aí lá na empresa, quando acontece alguma coisa desse tipo e a velha Fabiane, ela quer atacar. Aí lá tem o irmão Gabriel que fala assim: irmã, mente de Cristo, irmã, mente de Cristo. E ele me faz resetar e cair em mim e disse: opa, eu não sou essa. Essa é a minha antiga natureza. E da mesma forma, quando ele está querendo deixar o antigo ele, eu já faço: que isso, irmão? Ih, irmão, está precisando se converter de novo. Ele já cai em si. A importância de andar com quem te aproxima de Cristo. A importância de andar com quem serve ao mesmo Deus que você. A importância de andar com alguém que tem os mesmos princípios e valores que você. A importância de não andar com quem apoia as tuas loucuras. Não ande com quem apoia as coisas erradas que você faz. Isso não é amizade. Se você tem amigos assim, se afaste. Se afaste imediatamente. Você não tem que andar com essas pessoas. Essas pessoas, elas têm que começar a andar com você. Essas pessoas, elas têm que começar a andar a caminhada que você caminha. Não o contrário. Não você andar com elas. Não você se deter no caminho delas. A palavra de Deus diz, né? Para não se deter no caminho do ímpio, não se assentar na roda dos escarnecedores. Muitas vezes isso acontece lá. Muitas vezes eu já sentei em rodas de realmente escarnecedores, de me sentir mal. E essa palavra sempre me vem ao coração. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Rapidamente eu me levanto e saio. A palavra de Deus, ela é clara. Se a pessoa apoia as coisas erradas que você faz, não é amigo. Não é amigo. Um amigo sempre vai te situar, sempre vai te lembrar que essa é a tua natureza antiga, mas que tu tem uma nova natureza, que é a de Cristo. Mantenha o foco em Jesus, no teu propósito, no teu chamado. Pode ficar em pé. Te convido a vir aqui na frente. Glória a Deus.
Jesus, ele não quer apenas mudar a tua história. Ele quer transformar quem você é. Para que você não seja mais o mesmo. Para que quando você sair daqui, parece clichê, mas não é. Quando você sair daqui, você não sai da mesma forma que você chegou. Que você saia diferente. Que você saia transformado. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele quer viver, habitar dentro de você, para que você não seja mais o mesmo, para que você não seja mais escravo de si mesmo, escravo dos teus próprios desejos, escravo das tuas próprias vontades, uma pessoa que não consegue se controlar, uma pessoa que não tem equilíbrio, que não tem foco. Ele não quer mais que você seja assim. Ele quer que você abra o teu coração essa noite e deixe Ele entrar para fazer morada, para te transformar. Hoje Ele te convida para você parar de lutar sozinho. Ele diz que essa batalha, ela não é tua, é dele. E Ele quer lutar por você, com você. Para que aquilo que é tão difícil de você largar, você consiga, você alcance. Eu não sei o que é. Eu não sei se é um vício, eu não sei se é uma mania. Eu não sei. Eu não sei se são pensamentos intrusivos. Eu não sei se são pensamentos suicidas, eu não sei. Mas eu sei que Ele te diz que você não está sozinho. E que se até hoje você lutou sozinho, você não luta mais. Ele está com você, lutando com você e por você. Deixa Ele transformar quem você é. Deixa que Ele faça morada dentro de você. Permita que a tua natureza morra essa noite. Permita ser liberto pelo Senhor. Permita que as amarras de Satanás caiam por terra esta noite. Eu não sei se é vício. Eu não sei se é mentiras que você conta e você não quer contar mais. Eu não sei. Eu não sei qual é a tua fraqueza. Mas deixa Ele tratar. Com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros. Mas nenhuma pedra Ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou.
desta morte. É esse. Esse que acabou de ser cantado. É esse. Que nós só tínhamos os nossos pecados para oferecer para Ele. E mesmo assim Ele nos amou. De tal forma de se entregar naquela cruz, para que nós tivéssemos novamente acesso. Antes de ir embora, eu quero que você repita comigo o que eu vou dizer. Senhor, vence em mim o que eu não consigo vencer. Fecha teu olho. Querido Deus e amado Pai, nós chegamos mais uma vez em Tua presença, Senhor, para declarar, Pai amado, que nós não somos nada sem Ti. E que dentro de nós não existe bem algum que não seja a Tua presença. Então, Pai, nós Te pedimos agora nesse momento que o Senhor permaneça habitando dentro de nós, para que nós não lutemos mais sozinhos. Pai, se nesta noite, aqui neste lugar, ainda existe alguém tentando lutar sozinho, Senhor amado, que dentro do coração desta pessoa faça ela entender que ela não está sozinha. E que por ela peleja um rei, peleja alguém que não tem pecado, um cordeiro perfeito, que na cruz se entregou e o seu sangue ele foi derramado, e esse sangue ele tem poder de limpar todo e qualquer pecado. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o porquê fala que esse sangue ele tem poder de curar toda a ferida que não é vista, todo o trauma que não é falado nem para Ti, Senhor. Nem para Ti, muitas vezes, não é contado, mas que o Senhor conhece. Que esta noite, Senhor amado, através do Teu sangue, todo o trauma seja curado, toda ferida ela seja tratada e cicatrizada, todo o coração ele seja sarado e seja voltado para Ti. E que saiamos daqui hoje com a certeza de que não lutamos sozinhos. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém.